Bom, vamos convidar então o engenheiro civil Felipe Souza, que vai falar sobre mobilidade sustentável e planejamento estratégico, o papel da engenharia no futuro das cidades. Pessoal, bom dia, tudo bem? Então vamos iniciar a palestra. Meu nome é Felipe Souza, eu vim substituir o professor Félix, que não pôde vir, né? Então o assunto é o mesmo, mas é um pouquinho diferente, talvez, a palestra dele, que a minha aqui ficou mobilidade sustentável, caminhos para cidades mais inteligentes e vivas. Tá? Então, vou tentar falar um pouquinho desse assunto aí, que até é bom voltar aqui para as palestras e aulas, que eu fui professor de engenharia há 8 anos, já não dou mais aula, já faz um tempinho que eu não entro em sala de aula, mas vamos em frente. Falar um pouquinho sobre o contexto global e desafios urbanos, né, da mobilidade. Então, mais de 55% da população mundial reside nas áreas urbanas, segundo a ONU, né, em alguns países até bem mais do que isso, né. Então, ali, esse crescimento urbano traz desafios complexos para a sustentabilidade. Então, cada vez mais gente nos centros urbanos e tal, como é que a gente consegue resolver? A poluição atmosférica afeta a saúde de milhões de pessoas, conforme a OMS. Então, assim, tem países até que a situação é bem pior que a nossa, mas tu pegar as capitais ali, depois eu vou falar São Paulo e Rio, a coisa complica. Né? Então, a qualidade do ar nas cidades impacta diretamente a saúde pública e a qualidade de vida. Principais desafios incluem congestionamentos, emissões de poluentes, exclusão social, né? Então, os engarrafamentos cada vez maiores, né? As pessoas deixando o transporte público, indo para o automóvel, né? Ou aplicativos de transporte individual. Então, isso tudo tem um impacto, né? Parece bonito assim no dia a dia, mas a conta chega, né? Esses fatores dificultam o desenvolvimento sustentável e equidade urbana. O crescimento urbano desordenado e a falta de planejamento agrava os problemas de mobilidade. Então, tem muita cidade que nem planejamento tem, né? Aquela lei dos planos diretor de mobilidade, que era para ter toda a cidade com mais de 20 mil habitantes, fazer o tal do plano. Uma parte fez, outras fez mal feita, outras, né? A gente sabe como é que é. Então, planejamento tá escasso, né? A ausência de planejamento, então, contribui para a ineficiência e o caos do trânsito urbano. O uso excessivo de veículos particulares gera congestionamentos crônicos e altas emissões de CO2, né, que tinha falado antes, né, afetando saúde pública e tal, e as mudanças climáticas, né, inclusive até a enchente nossa aí, né, não é culpa só daqui, né, essa chuva da Amazônia que veio parar aqui talvez seja resultado não só do Brasil, mas de outros países, né, que foi, né, desregulou tudo e essa chuva toda veio parar aqui. Então, se eu ficar usando transporte individual todo o tempo, né, a conta vai vir. Existe desigualdade no acesso ao transporte urbano, ampliando a exclusão social. Então, garantir transporte acessível e eficiente, essencial para a inclusão social nas cidades, né? Então, não é só questão assim, eu sou direita e eu sou esquerda, né? Não, eu sou direita, todo mundo que se vire. Não é bem assim, né? Se não tem transporte, vai ter gente sem transporte, vai ter pobreza, a pobreza vai ter gente assaltando. Então, assim, tu tem que... O transporte faz parte dessa organização social. Em relação ao Brasil, né? Então, ali, transporte público sobrecarregado nos grandes centros urbanos. Então, nas grandes cidades, né? Reduzindo frequência de transporte e os passageiros tudo entulhado dentro dos veículos, né? A gente sabe que o custo está apertado, o custo de tarifário dos sistemas estão apertados, então tem cada vez mais passageiro em menos ônibus, né? Então a alta demanda do sistema de transporte gera congestionamentos e desconforto para os usuários, né? Poluição urbana crítica, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, né? Afetada pela emissão de poluentes e tal, né? Desigualdade regional significativa no acesso à mobilidade sustentável. Então, tem regiões que têm acesso ao melhor planejamento urbano e outras não, né? No Brasil, né, a gente sabe que a distribuição né, norte, nordeste, centro-oeste mesmo, né, a coisa é mais complicada, né, o planejamento.
Mobilidade reflete desafios sociais e ambientais complexos, né? Então, ali, os problemas de transporte estão ligados às questões socioeconômicas e ambientais, exigindo abordagem integrada, né? Então, não adianta fazer as coisas soltas, cada um fazer do seu jeito, né? Não, tem tudo funcionar junto. A necessidade de políticas inclusivas, e aqui não é só para deficiente físico, né? Mas também para idosos, né? Quanta gente tem, garanto que aqui todo mundo teve um familiar que caiu andando de transporte ou tropeçou numa calçada, aí vai parar, dá um problema circulatório, né? Vai parar em hospital e tal, e às vezes até morre. Minha avó morreu assim, caindo de um ônibus, que ela estava até 90 anos andando de ônibus, aqui em Porto Alegre, ela tropeçou caindo do ônibus, começou um problema circulatório, que ela parou de caminhar, isso virou uma depressão, quando vê, em seguida, um ano depois, nem menos de um ano, ela tinha falecido. Equilíbrio entre eficiência e equidade é essencial. Então, a mobilidade deve garantir acessibilidade ampla ao mesmo tempo que otimiza recursos e reduz impactos. Então, quais são os princípios fundamentais da mobilidade sustentável, né? O que a gente precisa ter, né? Esses princípios orientam a transformação nas cidades para sistemas mais justos. Então, primeiro, planejamento urbano integrado para cidades compactas e desenvolvimento orientado ao transporte. Ou seja, né, a gente tentar organizar tudo nesse espaço menor, de maneira que as pessoas reduzam os deslocamentos, né? Porque não adianta eu ter na cidade, eu morar num canto da cidade e a escola do filho está no outro lado, o hospital está no outro lado, o trabalho está em outra cidade, então tem que tentar organizar tudo próximo. Transporte coletivo eficiente e acessível, então BRT, metrôs, VLT, ônibus elétrico com integração tarifária, né? Então a questão, por exemplo, aqui a gente está no Transurb, né? O Transurb é uma solução muito boa, apesar de que a tarifa com uns anos aumentou bastante, né? Antigamente era uma tarifa bem menor, mas ainda comparado ao sistema de ônibus ainda é justa, mas, né, o ideal seria, e é um círculo vicioso, porque quanto menos passageiro tu tem, mais aumenta a tarifa, né? Então o ideal é esse povo que está andando de carro voltar para o transporte público para a gente conseguir baixar os preços, né? Incentivo à mobilidade ativa, como caminhada e ciclismo com infraestrutura adequada. Então, a pessoa ir na padaria da esquina, não ir de carro, né? Ir a pé, ir de bicicleta, né? Tu ter acesso a um sistema seguro de bicicleta. Por exemplo, eu sou ciclista às vezes, e muitas vezes eu não vou porque eu não tenho onde deixar a bicicleta. Tu tem bicicletário, mas aí tu vai deixar uma bicicleta com valor, né, como essa que está sendo sorteada aí, eu não sei, deve ser R$2.000 para cima essa bicicleta. Tu vai deixar uma bicicleta de R$2.000 solta em qualquer lugar, né? Então tem que ter essa questão da segurança da bicicleta, não é só, né, ter vias para andar. Intermodalidade para integrar diferentes modos, então facilitar a transição rápida e eficiente entre os meios, né? A pessoa poder sair da bicicleta para o trem, para o ônibus, né? do a pé, né? Entrar de um para o outro com o mesmo cartão, né? Inclusão social e equidade com acessibilidade, tarifas sociais e redução das desigualdades urbanas. Então, garantia de transporte justo e acessível para todos, né? Então, isso aqui não é discurso, né? Isso aqui, de fato, todas as pessoas precisam ter acesso ao transporte. Aí, claro, quem tem... O ideal é, né, acesso de qualquer renda, né? Então, planejamento urbano integrado e transporte coletivo de qualidade. Então, ali, cidades compactas e adensamento. Promoção da construção de cidade com uso eficiente do solo e diminuir a necessidade de viagens extensas, que é aquilo que eu tinha falado. Reduzir os deslocamentos, né? Tentar né, ter trabalho, escola, saúde, tudo próximo. Desenvolvimento orientado ao transporte. Então, planejar áreas que facilitem acesso integrado entre residência, emprego, área de lazer e tal. Sistema moderno de BRT, metrô e VLT, integração tarifária, então use soluções inteligentes tarifárias integradas, o foco em confiabilidade, rapidez e conforto, né? Então, para garantir transporte que seja uma alternativa competitiva e atraente, porque assim, o transporte tem que ser atraente de uma certa maneira que a pessoa deixe o carro e use transporte, né? Pessoa, por exemplo, um mês e meio atrás eu tive lá em Ribeirão Preto. Pô, tu tem um sistema com uns ônibus novos, quase todos são novos, né? Os ônibus muito bons, só que tu não tem frequência,
não tem frequência, tipo, tem linhas que é de hora em hora a viagem. Pô, o ônibus é muito bom, mas se a pessoa perder a viagem, ela vai ficar 1 hora parada. E o que que a pessoa faz? Acaba andando de Uber, né? Para não correr esse risco de, claro, quem tem condições anda de Uber, quem não tem, que vai pegar Uber todo dia, né? E Uber com tarifa dinâmica ainda. Priorizar políticas que alinhem planejamento. Então, recomenda-se a combinação estratégica de estratégias urbanas e investimento para potencializar benefícios sociais e ambientais. Depois eu vou falar que é a questão dos novos financiamentos, as novas formas de financiamento. Por exemplo, os sistemas de transporte coletivo que funcionam com diesel, com biodiesel, né, nós temos um modelo já da licitação lá de 86, que é assim, o cara que ganha a licitação, ele é dono do ônibus, ele paga todos os insumos, ele tem a garagem, a estrutura é toda dele, ele paga por aquilo ali, e ele recebe a tarifa para pagar aquilo ali. A gente já sabe que, por exemplo, nos sistemas elétricos já vai ser bem diferente, porque os custos, o veículo chega a ser 10 vezes mais caro que um veículo normal, né? E então, muitas vezes, o próprio empresário ele não tem dinheiro para comprar esse ônibus elétrico. Como é que a gente viabiliza isso? Com novos modelos de financiamento, né? Então, por exemplo, o dono do veículo vai ser um investidor, por exemplo, não vai ser o dono da empresa que opera. O cara que opera, ele é especialista em administração de pessoal, né, que são os motoristas, e mais a estrutura funcional, os processos operacionais, ele domina. Agora a questão, por exemplo, se tu fala da estrutura ainda de carregamento do sistema elétrico, é mais caro ainda. Então daí tu tem entre as empresas de energia, que são empresas bilionárias multinacionais, que daí elas vão ter que dar essa estrutura de carregamento para os... Então, assim, é um modelo financeiro completamente distinto do de hoje. Outra questão também está envolvida é a questão da posse de frota, né? Por exemplo, os contratos de concessão que a gente conhece, concessão e permissão, a frota é obrigatória ser exclusiva e ser da empresa que ganhou a licitação. Mas será que eu preciso, de fato, eu ter a frota própria minha? Será que eu não consigo compartilhar essa frota com outro tipo de serviço? Que sejam, porque assim, o cara opera na hora de pico com frota máxima, às 8 horas da manhã, daí ele fica o dia inteiro com a demanda menor e com o ônibus dentro da garagem, parado. Olha o custo parado que tem dessa frota ali. Então, assim, será que eu não consigo compartilhar essa frota com outro serviço? Então, é preciso rever a forma dos nossos contratos para a gente poder baixar essa tarifa e conseguir competir. Tá? Até porque a gente não consegue também subsídio para todo, que a solução que está se achando muito são subsídios, né? A gente não consegue ter subsídio, nem toda a prefeitura tem recurso, ou governo estadual, federal, para ficar bancando passagem para todo mundo, né? Mobilidade ativa e intermodalidade, incentivos à integração. Então, ali, infraestrutura segura e acessível para bicicletas e pedestres, né, que a gente falou, né, ciclovias, calçadas. Quem é que vai administrar a calçada? É o dono da calçada ou é a prefeitura? Tem cidades que têm leis que a prefeitura controla as calçadas e tem outras cidades que o proprietário controla. E chega, por exemplo, na frente de um hospital, a calçada está toda quebrada, a pessoa cai e já fica no hospital. Já vai caminhar ali, cai na frente do hospital e já fica no hospital. Integração entre bicicleta, metrô e ônibus para facilitar o deslocamento, né? A questão da integração. Cartões e aplicativos unificados que reduzem os tempos. Então, solução. Isso aqui evoluiu muito nos últimos tempos. Por exemplo, hoje, a pessoa consegue pegar uma bicicleta de aluguel dentro do próprio aplicativo de carro, né? Então, foi uma facilidade que se criou, mas dá para criar inúmeras, isso é infinito que dá para fazer com aplicativos e facilitar essa integração. Melhoria da experiência do usuário e maior eficiência do sistema, então a integração e os incentivos melhoram a percepção e uso do transporte público e ativo, né? Então, assim, as pessoas de boca a boca falar, hoje eu fui de ônibus, o ônibus era bom, né? Eu cheguei no horário, né? Eu peguei o trem, eu cheguei no horário. Promove saúde, reduz emissões e melhora a qualidade de vida. Quem é ciclista sabe que a diferença de saúde que dá a pessoa que começa a caminhar. Por exemplo, eu estou morando parcialmente em Santa Catarina, então fico indo e vindo.
Eu chego, quando eu volto para cá, eu engordo. Eu já engordo. Eu cheguei aqui, eu já comecei a engordar. Porque a gente fica o dia inteiro em casa aqui. Lá a gente caminha. A gente caminha, e não é assim de caminhar, de fazer exercício. Não, tu simplesmente não fica parado em casa. Em vez de tu ficar parado vendo TV, não tem que fazer, eu vou sair ali, fazer alguma coisa. Não fica parado. Então, isso, a qualidade de vida que dá, né, da redução de peso, né, e, né, nem fala problemas circulatórios e tal, assim, é enorme. Então, é que até Santa Catarina, mesmo se considerar Florianópolis, que é a cidade, a capital, o perfil cultural é muito diferente de uma cidade urbana como Porto Alegre, como Curitiba, como São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Recife e Fortaleza, vamos dizer, é uma praia. Salvador é praia, a pessoa ainda tem costume de andar mais a pé, apesar de serem cidades que não são muito seguras, né? De noite as pessoas já ficam em casa e tal. Mas muda muito a cultura de deslocamento e isso dá muita qualidade de vida, né? Inclusão social, equidade e inovação tecnológica. Então, ali, acessibilidade para pessoas com deficiência garante inclusão na mobilidade, né? Então, aqui não é só deficiente, idoso, criança. Né? Tarifas sociais e programas de subsídio facilitam o acesso à população vulnerável. O cara diz assim, não, mas eu sou direita, ninguém pode ganhar passagem de graça. Tem que todo mundo pagar, mas não é bem assim. A gente sabe que tem gente que não tem condições nenhuma, e aí tu vai deixar a pessoa sem ter como ir num hospital, sem ter como nada, né? Então, tipo, esse tipo de pessoa, pelo menos ela tem que ganhar um auxílio, pelo menos algum período, entendeu? Que tu controle, claro, não pode sair dando auxílio à toa para todo mundo, né? Mas não tem como fugir. Redução das desigualdades no acesso à mobilidade urbana é fundamental para a equidade social, né? Então, ali, buscar equilibrar oportunidades de deslocamento para diferentes grupos sociais. Um exemplo aqui, eu moro ali na divisa entre Menino Deus e Santa Teresa. No Menino Deus, a parada é de vidro, é bonitinha, é toda novinha e tal. Tu passou para Santa Teresa, a parada já fica só um poste com um negócio de aqueles amarelo antigo de fibra, né? E tem que dar graças a Deus se tem calçado. Né? Nós estamos falando assim de 2 quadras de diferença, mas só porque mudou o bairro, aí muda tudo. Mas por quê? A pessoa que mais anda de ônibus é que está com a parada pior. E tem muito também, assim, às vezes, mito de que o pessoal de baixa renda depreda mais as coisas. Às vezes não é bem assim. Então, isso aí também tem que rever. Veículos elétricos e híbridos contribuem para a redução de emissão de poluente, né? Então, é uma transição demorada, essa questão do elétrico, né? A gente sabe que o veículo é muito mais caro, tem a questão da durabilidade de baterias e tal, mas igual, é uma coisa que vão ter que enfrentar. Aplicativos de mobilidade urbana facilitam o planejamento eficiente. Então, hoje o aplicativo, ele te dá o tempo certinho que tu vai chegar. Por exemplo, hoje eu saí atrasado, a palestra aqui era 9h50, e eu saí de casa, era 9h15, eu acho. E eu botei no aplicativo, ele me disse que eu ia chegar 9h45. E eu acreditei que era 9h45, de fato cheguei aqui 9h45. Inclusive, ele ia recalculando, que eu peguei uma sinaleira fechada, ele aumentava 1 minuto. E assim ele ia, eu disse, mano, um aplicativo que de fato ele te dá, né, o tempo certo. Uso de Big Data e internet das coisas para otimizar transporte e monitorar indicadores. Isso aqui, até para quem trabalha com tecnologia em transporte, tem um campo assim gigante, né? Porque assim, tu tem sensor para tudo, tem sensor de câmera, de vídeo, de imagem, de som, que tu pode usar para controlar a demanda, para controlar quantos passageiros estão usando o sistema, para inclusive regular o sistema, horários. Às vezes quem anda de ônibus sabe, às vezes tu tá na parada, vem 2 seguidos, e aí depois fica meia hora sem vir nenhum, né? Por que já, de repente, não se usa uma tecnologia para controlar o espaçamento entre um veículo e outro, né? Combinação de inclusão social com inovação tecnológica, né? Então, a gente não pode só ter inovação tecnológica, a gente também tem que estar como que eu uso essa inovação tecnológica para tentar equilibrar e dar acesso ao transporte para todo mundo, né? Não é assim, eu sou direita, quero matar o pobre. Não, calma, esse pobre ele vai te assaltar, tu vai ter que ficar escondido na tua casa se tiver esse monte de pobre. Então, assim, vamos com calma, né? Tem que dar espaço para todo mundo.
Foco em dados e soluções técnicas para promover mobilidade urbana sustentável e equitativa. Então, assim, essa questão dos dados é subutilizada. A gente tem muita coisa de dados para usar ainda que a gente não usa. Então, aqui alguns casos de sucesso e benefício da mobilidade sustentável. O primeiro caso aqui, Curitiba, né, pioneira do BRT, isso todo mundo sabe, né, e as ciclovias. São Paulo, né, mais de 700 quilômetros de ciclovias, né, infraestrutura de recarga elétrica que está aumentando, está crescendo rápido, quase tudo que é estacionamento, shopping tem. Fortaleza, que é uma cidade bem menor que São Paulo, já tem mais de 471 quilômetros de ciclovia, já tem em Fortaleza. Copenhagen, que é a cultura da bicicleta, nem se fala isso aqui, já desde os anos 60, 70. Bogotá, lá tem o Transmilênio, que é o sistema de BRT, né? Singapura, os pedágios urbanos, que controla, inclusive, o fluxo de tráfego nas áreas. É um pedágio urbano que ele é dinâmico. Ele aumenta, é que nem o Uber, só que para repelir o trânsito. Então, tipo assim, se o centro está carregado, a tarifa aumenta. Aí o cara meio que se obriga a sair antes, né? Porto Alegre está acontecendo uma coisa parecida. Outro dia eu fui no centro, deixei o carro na área azul, no final das contas eu gastei quase o mesmo que eu gastaria num shopping, né? Aí eu fiquei pensando assim, o que está errado? Se é o shopping ou a área azul, né? Porque assim, pô, vou deixar no shopping, se roubarem meu carro, pelo menos o shopping paga. A área azul ninguém vai me pagar. Mas depois eu fiquei pensando, não, mas é que eu também me estendi demais. Então, tem um meio termo. Medellín, que é o Metrocable, que são aqueles sistemas de bondinhos que ligam as favelas, né, que dá acesso até as favelas, aquelas subidas íngremes que tem grande, né? E quais são os benefícios disso tudo, né? A redução de custos nos congestionamentos, né? Não tem ideia, eu lembro o primeiro estudo da Ponte do Guaíba eu fiz para a Concepa, que era um estudo do custo do congestionamento que gerava no içamento do vão móvel, né? Quando o vão móvel subia e descia, eu comentei com eles, eu disse, cara, eu faço um estudo quantificando quanto custa esse vão móvel ficar subindo e descendo 2, 3 vezes por dia durante um ano. Era uma coisa absurda, era quase R$1 bilhão por ano, o tempo que se perdia. Isso que a gente meio que subdimensionou o custo das cargas que ia para o Porto de Rio Grande, que ficava tal parada ali. E aí, nisso que eles acabaram convencendo o governo federal a fazer a Ponte Nova, que eles queriam, a própria Concepa queria construir a Ponte Nova. Ela queria e estender o tempo do contrato, mas no fim não deu certo. Eles acabaram convencendo o governo contratou as empreiteiras, e aí acabou o contrato deles, no final a CCR acabou pegando. Mas os congestionamentos têm um custo absurdo. Vocês pegarem o tempo de vocês, o salário de vocês, dividir por horas úteis do ano e fazer um custo médio e multiplicar pela quantidade de tempo que se fica em engarrafamento, vocês vão ver que é um custo absurdo. Aumento da produtividade urbana e valorização imobiliária em áreas bem conectadas. Então, essa questão imobiliária é muito sensível também, né? Tu tem uma área com transporte bom, tal, o custo do imobiliário ele é muito mais alto do que a área que tem problemas de acesso e tal, né? Esse exemplo aqui, essa região aqui, por exemplo, perto da arena aqui, né, que já deu uma valorizada depois que fizeram a arena, mas no momento que eles arrumarem todo o entorno aqui, o custo aqui da área vai aumentar muito, né? Impactos ambientais da saúde pública e papel da sociedade. Então, ali, redução significativa das emissões de CO2 e economia de energia, diminuição da poluição do ar e redução das doenças respiratórias cardiovasculares, já falei antes, educação para mobilidade sustentável e consciência social. Isso aqui é um negócio importante, né? Nas escolas, né? Da educação, né? Sobre, por que teu pai, quando vai na padaria, no supermercado, ele vai de carro ou vai a pé? Daí a criança vai questionar os pais, vai dizer, pai, a gente estava falando na aula hoje que, né, que a gente tem que andar mais a pé, andar mais de bicicleta e tal, por que tu pega o carro para ir até a esquina? Né? Incentivos para transporte coletivo e trabalho remoto, aí vem a questão do trabalho remoto, que foi, assim,
trabalho, essa questão da pandemia mudou muito esse negócio. Agora meio que está voltando. As grandes empresas estão obrigando as pessoas a voltar para o escritório. Mas será que isso é bom mesmo, de fato? Que a gente já se acostumou com o trabalho remoto, né? Muita gente já trabalha definitivo com o trabalho remoto. E outros meio que até voltaram para o presencial, porque as empresas estão obrigando, né? Aí tem até casos do Elon Musk, de não sei mais quem, que está obrigando os funcionários a voltar para o trabalho presencial. Mas será que de fato isso é bom, né? Assim, para o planeta? Todo mundo ficar se deslocando, perder 3 horas por dia de deslocamento, sendo que podia estar resolvendo o negócio remotamente. Claro que daí a gente tem que ajustar os sistemas de transporte para eles se pagarem dessa maneira, né? Parcerias público-privadas para inovação e financiamento, que foi aquela questão que eu comentei dos novos sistemas, né? Esse sistema elétrico, como é que ele se financia, né? Esse exemplo que eu comentei, esse funcionamento é por exemplo, de Santiago, que é o que já mais avançou, né? Que tem 1.500 veículos elétricos em Santiago. Então lá foi assim, as empresas de eletricidade assumiram todo o sistema de carregamento e a estrutura de carregamento. Investidores privados se tornaram donos dos veículos e as empresas operadoras que já trabalhavam assumiram só a operação. Então o cara bota o motorista dele a operar o ônibus que é de um outro investidor, né? Então, em resumo, o que é? Incentivar gestores a adotar política de mobilidade sustentável com foco em resultado social e ambiental. Em resumo, é isso. Acho que estamos... Foi muito rápido, né, João? Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025, mostra estudo do Google. Déficit de engenheiros no Brasil chega a mais de 75 mil profissionais. Um levantamento do Google for Startups sobre a escassez no mercado de TI aponta que a ausência de tecnologia, entre outros fatores, tem impactado o setor. Você está pronto para ser o agente transformador no nosso país? Nosso futuro é feito de pessoas se comunicando e capacitando umas às outras para fazer mudanças reais em nosso país. Mas para essas mudanças acontecerem, nós precisamos agir. Afinal, para a inovação e sustentabilidade andarem juntos, é preciso tecnologia. E para o Brasil se desenvolver, é preciso engenharia, agronomia e geociências. Você está preparado para ser o agente de transformação que o país precisa para crescer? Te convidamos a caminhar com a gente em direção a um novo momento da nossa profissão. Chegou a hora de nos transformarmos em protagonistas dos projetos que podem mudar a vida das pessoas do nosso país. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul faz muito porque faz junto. Uma gestão colaborativa e transparente que coloca as pessoas em primeiro lugar. Serviços mais ágeis e inteligentes, trazendo inovação profissional, com direito à carteira digital e menos tempo na compensação das ARTs. Mais segurança, mais confiança e mais tranquilidade. Os profissionais do CREA-RS estão no campo, na cidade, em todos os lugares e momentos. Com fiscalização preventiva, orientativa e educativa, sempre em defesa da sociedade e do exercício legal das profissões. Com uma visão empática, de equidade, de diversidade e de sustentabilidade, o CREA-RS está trabalhando para o planeta, para as pessoas e para a sociedade,
e seja por onde for, está construindo o futuro e um mundo melhor. Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. A gente faz muito, porque faz junto. Você já ouviu falar sobre a Mútua? Para entender sobre ela, é importante conhecer um pouco do sistema Confea, CREA e Mútua. Então, vem com a gente! O Confea, o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, é a instância superior da fiscalização do exercício das profissões inseridas no sistema Confea, CREA e Mútua. Os CREAs, Conselhos Regionais de Engenharia e Agronomia, são responsáveis por essa fiscalização. Juntos, atuam para o aperfeiçoamento das atividades das profissões da área tecnológica, garantindo a prática legal das atividades, valorizando o profissional e protegendo a sociedade. Com isso, chegamos à Mútua. Ela é a Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, criada em 1977 pela Lei 6.496, a mesma que instituiu a Anotação de Responsabilidade Técnica, a RT. A Mútua tem a missão de dar o suporte essencial aos profissionais para alavancar a carreira, aquele apoio necessário em momentos difíceis e para realizar sonhos. É um grande diferencial na vida dos profissionais da engenharia, da agronomia e das geociências. Poder ter acesso às inúmeras oportunidades que a Mútua oferece exclusivamente. E a Caixa de Assistência está aí para os profissionais do CREA de todo o país. Com a Mútua, investir no futuro e construir uma vida plena é muito mais tranquilo. Benefícios sociais, previdência complementar exclusiva, além de planos de saúde e convênios com grandes marcas. Invista na sua profissão, nos seus sonhos e molde o seu futuro. A vida é mais completa com a Mútua, a Caixa de Assistência e Acolhimento dos Profissionais do CREA.